A paz de Cristo, irmãos. Nos reunimos mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Jesus disse: medita nessa lei, de dia e de noite. Sempre meditando na Palavra de Deus. Para quê? Porque é através da palavra, é através da meditação que nós vamos conhecer o nosso Deus, que nós vamos conhecer a nossa vida na eternidade, a nossa vida eterna, a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa vida no Espírito, só meditando na palavra de Deus. Jesus diz lá no sermão profético com os seus discípulos, faziam essa pergunta e ele respondia. E uma das perguntas, eles queriam saber quando seria o fim da humanidade, o fim deste mundo. Jesus disse: quando vir da tribulação e da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, se você lê, se você medita na palavra de Deus, você vai entender perfeitamente o que Cristo diz por meio da sua palavra. Só vai entender se ler e se meditar. Se não ler e se meditar, não tem por que entender, porque a palavra de Deus ela é complexa às vezes. Se a pessoa não meditar nela, ela não vai entender a palavra. A palavra precisa ser bastante observada e pedir ao Espírito Santo que revela, que mostra, que abre os olhos do entendimento para que a pessoa possa compreender. Se não for assim, não vai entender a palavra de Deus. Então, nós precisamos. O apóstolo Paulo disse que não é para a gente ser doutor da letra, porque a letra mata. Quem dá vida é o Espírito. E para que o Espírito dá vida na palavra, eu preciso meditar nela. E sempre. Para que Cristo possa nos fazer compreender. Então vamos ler um pouco da palavra de Deus nesse momento. O nosso assunto é como o crente vai voltar, com que corpo os salvos voltarão da sepultura. Qual é o corpo que nós traremos ao voltar da sepultura? Mas antes eu quero que você, por favor, se inscreva aí no canal e deixe aí seus comentários, seu joinha para nos ajudar, tá bom? Por favor. O capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 45, ele diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, primeiro o animal, depois o espiritual. O que Paulo está querendo dizer com isso? Vamos entender disso, Gênesis capítulo de número 3. Gênesis 3, e no versículo de número 18. Ele diz: ela produzirá também espinhos e abrolho, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela fosse tomado, pois és pó, e ao pó tornará. Chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Então vejam o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, o animal. E a Bíblia dizendo ali que o homem come grama. Grama, não podemos dizer grama, né? Porque as verduras que o homem come não pode ser chamada de gramas, né?
mas é verde, é folha. O homem come a mesma coisa que os animais. Por isso ele é chamado de animal. O homem é chamado de animal por conta disso. Consome das mesmas coisas e tirado da mesma terra, do mesmo pó. Então, Paulo disse aqui corpo animal, corpo espiritual. É o que nós somos, é a nossa origem. No capítulo de número 3 do Evangelho de São João. Evangelho de João, capítulo de número 3, e o verso de número, vamos ver, 31. Diz-nos a Bíblia: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Olha que Cristo está falando aqui a respeito do que Paulo nos confirma aqui aos Coríntios, na carta aos Coríntios. Adão, terreno, alma vivente, e Jesus Cristo, espiritual, do céu, feito em espírito, ou seja, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, sempre espírito, sempre perfeito e justo, sem contaminação, sem as marcas da terra e das coisas desse mundo, sempre, até vir ao mundo. É bom se entender, até vir ao mundo. Sempre perfeito, sempre em espírito, sempre justo, sempre verdadeiro. E participou das coisas desse mundo e continuou sempre justo, sempre perfeito e sempre verdadeiro. Mas a origem que nós estamos vendo aqui, para nós nos entendermos, a diferença entre o terreno e o celestial, entre o feito na carne e entre o que é gerado no espírito, que é do espírito, que é espírito. O que é espírito? Jesus de Nazaré. Mas agora Jesus de Nazaré é espiritual, mas tem um corpo que ele tomou aqui nesse mundo, ou melhor, que ele recebeu. Depois que saiu desse mundo, que ressuscitou, ele recebeu um corpo, porque passou por esse mundo. Então Jesus é hoje espírito e corpo. Ele tem espírito e ele tem também um corpo, que é o que nós estamos meditando para que nós chegamos à nossa conclusão do nosso corpo, de quem nós seremos quando Cristo voltar, depois que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então Paulo está dizendo aqui, o primeiro animal, se não o animal, depois o espiritual. Veja Jesus dizendo aqui, esse bonito texto aqui, dá uma olhada no versículo de número 30 também. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então vejam aqui o relato de João Batista. João Batista, quando viu falar que Jesus estava por perto, mandou os seus discípulos para vê-lo, se era ele mesmo. E quando João testifica a respeito de Jesus, ele está dizendo aqui a respeito do Espírito Santo e a respeito do Filho de Deus. Ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que vêm da terra. Olha o que Jesus está dizendo aqui através de João Batista. Pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então vejam aqui, quando Paulo está colocando essa diferença entre
Adão terreno e Jesus, a figura do Adão, Jesus que é celestial, a figura do Adão terreno, ele usa por meio do corpo para fazer a diferença entre o espírito, entre o homem carnal e entre o homem espiritual. Por meio do corpo, o homem será espiritual. Então você que é crente e que não está preocupado com esse seu corpo, por isso a mulher veste o que quer, faz o que quer, você está enganado, meu querido. Você que anda aí explorando o seu corpo em tudo, come tudo que é sujeira dessa vida, bebe tudo que é coisa dessa vida, tudo que é lixo aí, você que usa todo tipo de vício, de drogas e que usa de qualquer coisa e que vive através dos pastores que ensinam que pode fazer tatuagem, que pode fazer isso arrebentando o seu corpo, você está enganado. Você vai pela cabeça deles, você vai pelos ensinamentos deles e você se enche dessas vaidades e se enche o seu corpo disso. Se você não se arrepender, você vai se complicar na vida. Paulo diz que o corpo é templo do Espírito e quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então conserva bem o teu corpo, viu, mocinha? Viu, rapazinho? E você, vaidosa, velha, sei lá, de 70 anos como eu, que estou chegando a 70, vaidade ainda? Dá para deixar para trás nem agora, depois da velhice? Bom, nós temos que ser vaidoso. Ah, é? Nós temos que ser vaidosos? Vaidade tem limite, queridos. Vaidade tem limites, desejos têm limites, vontades têm limites. Tudo tem limite nesta vida. Então você precisa ter cuidado com os limites e tratar desse corpo. Porque se você não cuidar desse corpo que você está vivendo agora, você não vai receber outro não, viu? Tenha certeza, você não vai receber outro. Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, na segunda, olha aqui o capítulo de número 5, e veja aqui esse versículo de número 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, quando Cristo nos chamar, quando Cristo nos salvar, ou melhor, quando Cristo colocar aquele trono branco, para julgar, e vai julgar por meio do que você fez com o corpo. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, você vai ser julgado pelo que você fez por meio do corpo. Você que explorou o seu corpo e fez de tudo que era negativo nele, contra as obras do Espírito, não pense que você vai receber um outro corpo. Não vai mesmo. Então se cuida. Se cuida. Você que diz eu sou dono da minha vida, você é dono de nada. Se eu fosse dono da minha vida, meu querido, eu ia fazer de tudo para só morrer quando eu quisesse. Fôlego de vida, Salomão diz que pertence a Deus. A Bíblia diz que é de Deus, não é meu nem teu não. Então cuida do corpo que você tem. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você por meio desse corpo. Habita o Espírito de vida, habita o Espírito Santo e o Espírito de que Deus te deu lá no Éden para que tu seja um ser humano, para que tu seja dele. Ele te deu para você cuidar desse templo. Cuida dele, senão você não vai receber corpo espiritual nenhum quando Cristo voltar. Tudo por meio do corpo. O que você fez enquanto você estava nessa vida? O que você agradou a Deus enquanto você estava nessa vida? Quanto você cuidou de tudo isso enquanto você estava nessa vida? É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Por meio nesse corpo, você fazendo as obras que glorifica e que exalta a Deus. Você vive na idolatria dentro da própria igreja, você quer agradar a Deus nesse corpo. Você idolatra político, você idolatra gospel, você idolatra os cantores da igreja, você idolatra o apóstolo, o pastor, a bispa, você idolatra todo mundo e você quer nesse corpo receber, nestas obras, receber um corpo glorificado agindo desse jeito, você não vai receber nunca. Nem
Ninguém vai receber nessa condição. Ninguém. Você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor operador de milagre, você não vai receber nada. É por meio do corpo. E quando Paulo está dizendo aqui, e João faz essa declaração linda aqui a respeito de Jesus. Aquele que vem de cima é sobre todos. Quem é que veio de cima? Quem é que veio do céu? Foi Adão ou foi Cristo? É evidente, você sabe, Jesus de Nazaré, ele disse, é sobre todos. De cima, já está dizendo, já está por cima de tudo e de todos, o nosso Cristo. E ele disse, aquele que vem da terra, pertence à terra. Você veio da terra, você pertence a esse mundo, você pertence à terra. Porém, se você se converter a Cristo, passa a pertencer a Cristo por meio desse corpo, glorificando a Deus, se arrependendo, para receber, por meio das obras que você praticou através de Cristo Jesus, por meio das obras. As pessoas dizem que Paulo diz lá que as obras não salvam. É evidente que não salva. É claro que não salva. Mas se nesse corpo tu não aplicou obras de justiça e de santidade e de amor e fé, tu não recebe galardão de justiça no Espírito através de um novo corpo. Tu não vai receber. Não vai receber. O mesmo Espírito que João está dizendo aqui, que testifica com o nosso Espírito que somos de Deus, é Ele que nos cobra. Então Paulo está dizendo, o Adão primeiro é terreno, o segundo Adão é celestial. Então Jesus celestial, Jesus de cima, os homens da terra. Veja quando Cristo fala com os fariseus, com os judeus, aqui no capítulo 8 de João, o que ele diz para eles. O capítulo de número 8 de João e no versículo de número 31. Diz Jesus: disse Jesus aos judeus que criam nele, se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele disse, então, conhecereis a verdade vos libertará. Todo pregador deve saber que ele tem que ensinar para a pessoa aprender a verdade, conhecer a verdade. Não é pregar esse versículo e levar para Brasília ou para qualquer outro lugar para servir de chavões políticos a fim de ganhar a eleição. Não é para isso não, queridos. Não é para chegar no púlpito da igreja e o pastor aplicar isso aqui a fim de tirar as suas ofertas altas que ele quer, a fim de você pagar o iate dele, o avião dele e tudo que ele quer pagar usando dessas coisas. Isso aqui é para a conversão daqueles que precisam ouvir o Evangelho e se arrepender e nascer de novo, e com esse versículo glorificar aquele que está acima de tudo e de todos. Eu e você precisamos ter essa consciência, se é que nós somos pregadores do Evangelho. E você que ouve, precisa entender. Então ele diz aqui, então conhecereis a verdade vos libertará. E do que a verdade liberta? Liberta do quê? Você foi liberta do quê, minha irmã? Você foi liberta do quê, meu irmão? Você é louco pelo Big Brother, que é essa coisa que tem na televisão. Eu falo isso que eu escuto lá na minha casa. Aqueles que não pertencem, que não são crentes. Você é louco por isso? Pelos seus ídolos. Você não consegue mudar nem a moda deste mundo, mulher, e de ser cristã. Você não consegue nem cobrir o seu corpo. Você não consegue tirar nem as tuas vaidades. Você, olha, sinceramente, dá nem para falar. É uma vergonha. E é engraçado que os crentes e os pastores dessa geração, os bispos, apóstolos dessa geração, ainda levantam contra outros tipos de pessoas. Se eles veem o crente, se eles veem os ímpios
adorando a imagem, e gritando e chorando pelo ídolo, eles falam, vão tudo para o inferno. E eles fazendo o quê? Eles falam do homossexualismo porque eu não sei. Mas as mulheres cristãs se comportam muito pior do que eles. Que moral vocês têm para falar deles, hein? Fala para mim, mulheres. Vocês são crentes? E vocês ainda querem falar deles? Com essas atitudes, com esse comportamento dentro da igreja, tudo que vocês fazem muito pior. Vai se converter, por favor, e vamos pregar a verdade. E vamos parar com essas balelas, com essas besteiras. Para de encher o ego do diabo, que aproveita dessas coisas. Satanás não é o ser humano. Isso só serve de confusão, para de besteira. O que eles precisam, crente, é oração, é amor, é fé, é união da tua parte em Cristo Jesus, para que eles possam conhecer a verdade. É disso que eles precisam. E você, com esse comportamento criticando, vocês são bobalhão, sabe? Os pastores ignorantes, os bispos ignorantes, que estudaram e concursaram tantas coisas, mas não deixou de ser ignorante em relação à verdade do Evangelho. Se vocês se converterem e conhecessem essa verdade que está aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro vocês tratavam, pastores, das suas mulheres na igreja, do comportamento delas, das vestimentas delas, da posição delas, dos trajes delas, daquilo que vai no rosto e na boca delas. Bandos de babacas ignorantes, que é o que vocês são. Só para faturamento é o que vocês querem. Por isso vocês deixam assim, vocês não têm moral para chegar a ensinar, porque vocês sabem que quando essas pessoas ouvirem a verdade e ter que passar por o processo da verdade, elas preferem ir embora. Vocês têm medo de ficar só, por isso vocês ensinam, porque eles são meio de lucro para todos vocês. E elas e eles que não têm entendimento, ficam assim. E querem receber um novo corpo, com esse corpo nessa posição, vai se converter, por favor, vai. Para com isso. Aí Jesus está dizendo aqui, no versículo de número 33. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz, sereis livres? Os judeus testificaram e questionaram a respeito do que Jesus disse para eles. Se permanecer, se continuar meditando, estudando e se convertendo, sereis meus discípulos e serão livres. Livre do quê? Das coisas desse mundo. Aí ele diz aqui, o 34. Disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. João Batista está dizendo aqui, Paulo está dizendo lá que o primeiro Adão é celestial e o outro terreno, depois o espiritual. Então, João disse aqui no Evangelho de número 3, ele é celestial, ele é do céu e está acima de tudo e de todos. E eles não entendiam o que ele dizia. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 35. Ora, o escravo não permanece para sempre, mas o filho aí permanece. Ou seja, Jesus é celestial e estava na terra e voltaria para o seu lugar de origem, o céu, como de fato lá está. Sim ou não? Aí ele diz aqui o versículo 36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que você não foi consertada, mulher, homem? Porque você não recebeu a conversão de Cristo. Você está na igreja, você tem medo do inferno, o pastor te falou que tem um inferno lá embaixo, se ardendo em chamas de fogo, você fica com medo disso. Aí você vem para a igreja. Você está na igreja porque o pastor disse que você for para lá, você vai ter sua casa nova, seu carro novo, casa nova você tem em qualquer lugar. Trabalhe honestamente, dignamente, que Deus ajuda a todos, não importa. O sol brilha e nasce para todos, meu querido. A chuva cai sobre tudo e sobre todos, a terra produz para bom, para ruim, para justo, para injusto. Para com essas palhaçadas.
Deus prospera, claro que Deus prospera, eu já vi Deus prosperar na minha vida. 30 anos do Evangelho, Deus sempre prosperou na minha vida. Se é uma coisa que nunca faltou para mim no Evangelho, é tribulação e lutas, e cada dia apertando mais. Mas é no meio de todas elas que eu vejo sempre o meu Cristo. É no choro, é nas lágrimas, é quando você imagina Cristo me abandonou. Não é possível. Eu não acredito que eu estou passando por isso. É nessa hora que Ele te manifesta e diz: estou aqui. Quer ver isso? Suporta. Quer receber o novo corpo? Então Ele está dizendo aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas o que adianta a gente estar assim como você está falando e a língua está desse tamanho? Então corte também a língua, meu querido. Não inventa desculpa para cobertar um erro que você está fazendo. Eu estou roubando porque o governo faz isso, eu faço isso, que deixa o governo fazer. Problema dele. Eu estou roubando porque o patrão faz isso. Problema do patrão. Teu caráter é o teu caráter, a tua cabeça é a tua cabeça, Deus é o teu Deus, acabou. Para de inventar desculpa. Que adianta a mulher estar de saia, e daí? E a língua está lá embaixo, deixa ela com a saia e o vestido dela, tá? E para falar mal disso, vai você também colocar. Agora corta a sua língua e ela corta também a dela. E se conserta. Não inventa desculpa para cobertar um pecado do outro. Isso não justifica. Vocês são hipócritas, enganadores. E não quer passar por um processo de novo nascimento, achando que vai receber o outro corpo. Só se Jesus fosse um banana, daqueles bobalhão que está aí, que dá qualquer coisa para qualquer um. Você está enganado. Cristo é justo, perfeito, correto, reto, fiel, soberano, terrível nas batalhas, e não tem um culpado como inocente, nem um inocente como culpado. Julga conforme a sua reta de justiça, por isso muito cuidado. Aí ele diz aqui, o versículo de número 37. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me. Olha, vocês dizem ser descendência de Abraão, estão querendo me matar? Vocês não conheceram Abraão? Estão querendo me matar? É o que Jesus estava dizendo para eles. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não pertence ou não penetra em vós. Olha aqui que coisa tremenda, tá vendo, irmãos? A minha palavra não entra em vós. Agora dá uma olhada o que Paulo está dizendo aqui, em Coríntios, o que Paulo diz aí, o versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual? O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então Jesus está dizendo para eles aqui: vocês querem me matar? Dizendo que tem conhecimento de Deus, que é filho de Abraão. Abraão? Como vocês são filhos de Abraão? Veja o que Jesus disse no versículo 38. Eu falo do que vi na presença de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Vocês estão fazendo, não é o que Abraão mandou fazer. Vocês estão fazendo, não é o que Abraão fez. Vocês estão falando, não é o que Abraão falou. Vocês estão falando o que vocês querem falar, que ouviu de outra pessoa. Por que vocês fazem isso? Porque a minha palavra não penetra em vós. Veja o 31 aqui, do Evangelho de João. Aquele que vem de cima é sobre todos, Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Vocês falam como alguém da terra. Vocês são terreno. Percebe o que é a diferença no espiritual com o carnal? Aí ele diz aqui em João, no Evangelho de João 40, ou me dá João 8:40, veja aí.
ou melhor, João 8:39. Ele diz aqui: responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosses filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Queridos, não dá para a gente confundir as coisas. Por que eu prego e diz que essas coisas que a igreja está fazendo está errada na política, com esse comportamento, veste o que quer, faz o que quer e diz que não tem nada a ver, fala o que quer, que o corpo não tem nada a ver, que Deus não está preocupado com isso, que Deus não está preocupado com isso. Você está enganado, você não é crente. Você é enganador, mentiroso, um falso religioso. Você diz que é protestante, mas você não protesta nada. Você é um legalista. Tudo está legalzinho. Nada disso. Não vem com essas conversas para a palavra de Deus, para a Bíblia, que a Bíblia não aceita. Não vem. Para mim você pode vir, mas não vem para o Espírito Santo e para a palavra de Deus, que ela não aceita essas besteiras suas, não, rapaz. Aí ele diz aqui, ó, no versículo de número 40. Mas procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Eu sou de cima, é o que Jesus está dizendo. Eu sou o celestial. Eu vim do meu Pai para testificar com vocês a verdade. Eu vim para lhe dizer a verdade, mas vocês não querem ouvir a verdade. Eu não sou terreno. O primeiro pai de vocês, que é Adão, é terreno, e vocês praticam as obras do vosso pai, que hoje não é Adão, não é Deus, não é Abraão, não é ninguém. Você vai ver aqui ele falar quem é o pai deles. Então, ele diz aqui, ó: mas procurai matar-me, homem que vos bendiga a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Versículo de número 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vamos ver qual é a obra do pai deles? Protestaram eles: não, nós não somos filho ilegítimo, temos um pai que é Deus. Testificaram ele: nós não somos filho ilegítimo, temos um pai que é Deus. Se chegar na igreja hoje, seja ela protestante, seja ela católica, seja ela qual que for, todos vão dizer a mesma coisa: somos de Deus, Deus está conosco, vamos para o céu. Todos vão dizer a mesma coisa: Deus não liga para isso, Deus não liga. Vai falar a mesma coisa. Mentirosos. Vão falar tudo isso. Qualquer um que você for levar de qualquer igreja, pentecostal, neopentecostal, batista, metodista, assembleia, paz e vida, renascer, universal, qualquer igreja, se você for falar, qualquer uma delas, somos de Deus, estamos com Deus, Deus está conosco, testifica que é de Deus pelas obras dele. Eu quero ver você testificar por meio da palavra. Mostra por meio da palavra, por meio do seu testemunho, pastor, apóstolo, seu político, que eu quero ver se você prova que você é. Mostra, vai. É por meio da palavra que você tem que testificar. É por meio da palavra que você tem que provar que você pertence a ele. Olha o que ele diz aqui, ó, o versículo de número 41. Vós fazeis a obra de vosso pai. Protestaram eles: não, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Todo mundo diz sou de Deus. Todo mundo diz somos de Deus. Todos nós dizemos somos de Deus. Jesus vai dar a resposta. Versículo 42. Disse-lhe Jesus. Então, no versículo 42, ele diz assim: disse Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus, e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Veja o que ele está dizendo aqui. Eu vim porque Deus me enviou. E para que Deus enviou? Deus enviou para salvar-nos, para libertar-nos. Então, no versículo de número 31 aqui, de João 3, ele está dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é terreno, e fala com alguém da terra. Fala como alguém da terra. Qual é a sua linguagem, irmãos?
Qual é a linguagem que vocês têm? Qual é a pronúncia que vocês têm dentro da igreja? Em cima do púlpito, pastora? Em cima do púlpito, pastor? Qual é a sua linguagem? É as piadas? É as palavras torpes que saem da boca de vocês? Como é que vocês falam? Vocês falam do quê? Do que diz respeito à santidade? Do ouro e da prata desse mundo? Ou vocês ajuntam tesouros do céu? Porque Jesus diz que os tesouros daqui acabam aqui. Onde é que vocês estão juntando tesouro? É isso que Deus está perguntando para mim e para vocês. Aí o versículo de número 43 de João 8, ele diz aqui: porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir as minhas palavras? Porque são terrenos. Porque são deste mundo, porque pertencia a esse mundo. Por que você não entende essa doutrina do Senhor? Porque você é terreno, meu querido. Você é terreno, minha querida. Você obedece o que diz os seus líderes, você não obedece o que diz a santa palavra de Deus. Aí Jesus diz aqui o versículo de número 44. Vós pertenceis ao vosso Pai. Aí está. E quem é o pai deles? Quem era o pai deles? Veja Jesus dizendo: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. E agora? Se é muito duro, fala para Jesus, que Jesus é duro. Os judeus vivia dizendo que guardava os ensinamentos de Moisés, a lei de Moisés. Os pastores dizem para vocês que os mandamentos já acabaram, que isso é coisa do passado, que isso já foi. Os pastores dizem para vocês que mulher se trajar como mulher, como as mulheres santas do passado. Vocês dizem que era coisa de Jezabel, que era coisa do passado. É isso que vocês dizem, que Jezabel já foi, que Jezabel já morreu, que Jezabel já acabou. Não é isso que vocês dizem? É assim o mesmo procedimento de vocês, não muda nada, igreja. É o mesmo procedimento, bispo, o que você tem é o mesmo, apóstolo, é o mesmo, pastor. Aí ele diz aqui, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos dele, por meio do corpo, não? Da idolatria, do engano, prostituição, mentiras, vaidade, ilusões desse mundo, as riquezas, os tesouros desse mundo. Todo mundo pode ser rico nesse mundo, queridos. Eu vou repetir isso. E Deus ajuda. Seja honesto, trabalhe honestamente, você terá. Aí ele diz aqui, ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando lhes profere mentira, fala do que lhes é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí ele diz aqui, 45. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim, não queres me ouvir, não queres obedecer, não queres servir. Vocês fazem por medo, vocês vão na igreja por influência, por medo. A igreja é isso, querido, hoje. E eu observo isso e fico com vergonha. Eu passo nas igrejas, na frente das igrejas, dia de culto normal, tem 50 pessoas, a igreja grande tem 100 pessoas. No dia que tem um evento, no dia que tem um bolo lá para cortar o aniversário de alguém, tem gente expurgando por fora da igreja. Influências. Tudo que coloca lá na igreja para chamar a atenção de jovens, chamar a atenção disso. Queridos, o que chama atenção para a salvação é Cristo Jesus e a sua palavra. Se você não se converteu por Ele e para Ele, não adianta nada. Adianta tudo para essa vida, mas para a celestial, nada, queridos, nada. Pode ser muito bom para essa vida, é importante fazer as coisas para ter uma boa vida aqui, é normal, todos devem obedecer e servir e fazer com que haja um bom testemunho aqui nessa vida. Mas se não passou pelo processo de novo nascimento para servir a Cristo no corpo e no Espírito, você vai perecer aqui e tudo em vão. Ele diz aqui, o versículo de número 45. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode alguém de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim?
vocês não aceitam o que eu estou pregando aqui, eu, irmão Souza? Por que vocês não aceitam o que estou falando? Por que vocês ignoram? Porque vocês acham que isso vem de mim. Vocês acham que eu sou a mesma coisa de todos. E sou a mesma coisa de todos no corpo. Mas no que diz respeito ao ensinamento, vocês não querem ouvir. E é isso que interessa para você e para mim. É o ensinamento, é a verdade, é o que a palavra diz. É isso que vocês ignoram, é o que vocês faziam, o que nós estamos fazendo aqui. É a mesma coisa que os fariseus faziam com Jesus. Nós acreditamos em tudo, que é um inferno queimando lá embaixo, que há isso, que há aquilo, e por isso vão para a igreja. Nós vamos para a igreja, nós fazemos de tudo que fazia lá fora. O que nós mudamos é só lá dentro da igreja. Não é nada. E quer ir para um novo corpo? Você tem o seu espelho, que é o bispo, que é o seu apóstolo que está aí, que é a sua bispa. E esquece o espelho da vida, que é Jesus de Nazaré. Ele é celestial. O Adão e eu e você somos da terra. E para deixar de ser terreno, precisamos nos converter. Versículo de número 47 aqui ele diz: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Aqui está você. Não ouve o ensinamento desse velho de cabelo branco aqui, que gosta de falar a verdade? E não acompanha? Porque você não pertence à palavra de Deus. Quando você pertencer, você vai ouvir e vai aplaudir a Jesus e glorificar Jesus e exaltar Jesus. E vai dizer para Jesus: obrigado, Deus, porque tu usas as coisas que não são como se ela fosse. Eu sou uma das coisas que não são, para que Deus confunda todos e Ele seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. Ore comigo nesse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por tudo. Que Tu venha nos ajudar, que Tu venha nos ensinar, que Tu venha nos corrigir a cada dia. Se alguém precisa de correção, Pai, eu sou o primeiro. Eu sou o principal. Obrigado, Jesus. Eu não posso só falar, eu tenho que ouvir, falar e, acima de tudo, viver. Obrigado, Deus. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a cada um nessa hora. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, abençoa, meu Deus, as nossas autoridades, abençoa o que está na prisão, socorre aquele que está lá sofrendo. Tu diz: compadecei dos presos como se estivesse preso com ele. Socorre, Pai, aquele que está enterrado nos vícios, Pai. Ó meu Deus e meu Pai, afundado nessa lama terrível que é os vícios. Salva cada um, Senhor, tem misericórdia de cada um, que a Tua palavra possa chegar a eles para libertar aquele que está na fome, Pai. Ó meu Deus e meu Pai, tanta gente passando fome e tanta gente esbanjando dinheiro, jogando para cima como se fosse folha seca. Tenha misericórdia, Pai, de cada um, tenha misericórdia da nossa nação. Abra as janelas dos céus e derrama a bênção abundante sobre o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Pai, e dá livramento, Senhor. Abençoa meus familiares, tenha misericórdia. Abençoa meus irmãos, em Cristo Jesus. Tenha misericórdia do que está no leito de dor. Socorre, nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.